Olá a todos professores, professores coordenadores. Estamos juntos para mais um ATPC da Diretoria de Ensino de Capivari. Agradecemos a presença e esperamos que vocês aproveitem esses momentos que nós vamos passar juntos. E a ideia desse ATPC é a gente conseguirmos fazer uma reflexão, né, de como o professor era e como ele está se formando hoje, né? Porque nós estamos, apesar de estar em 2021, nós estamos trabalhando nisso ainda, não é uma coisa fechada. Então, nós precisamos ouvir, refletir, entender, né, como o professor hoje ele deve se comportar, ele deve estar em sala de aula. Isso, eu trouxe esse gráfico, né, para que a gente possa pensar um pouquinho, né, como era o mundo, né, que nós estamos vivendo no século XIX, XX e XXI. Eu gostei bastante desse gráfico aqui, porque ele mostra, deixa bem claro, né, o mundo que nós estamos vivendo, né? Então, dá uma comparada visualmente, nós conseguimos entender, né, como é o mundo que nós estamos vivendo hoje no século XXI. Olha que interessante que é. Bom, no século XIX, eles classificam, né, esse século como linear, estável, previsível e sólido. Né? Olha lá, uma linha reta, uma linha, né, reta, linear. No final do século XIX, nós começamos a perceber que há uma certa instabilidade aqui, começam a aparecer, né, essas ondas já no final do século XIX, e ele acompanha o século XX. Então, já não é tão linear mais como era no século XIX. E no final do século XX, né, onde muito de nós vivemos, né, acompanhamos esse final do século XX, já começamos a perceber uma certa instabilidade. Olha só como as linhas, né, já começam a ficar mais é, diferenciadas, né, quase como um rabisco, e isso continua no século XXI. Tá? Então, no final do século XX e já no século XXI, nós temos um mundo, né, instável, imprevisível, né, líquido, exponencial. Tá? Então, e a educação do século XIX e XX? Como era a educação nesses séculos? Então, coloquei aqui algumas características gerais. A educação do século, muitos vão lembrar disso, que era magistocêntrica, centrada no professor e na transmissão dos conhecimentos. E era isso mesmo, eu vivi essa época e o professor chegava na sala de aula, né, os alunos todos em fileira, todos arrumadinhos, com seus uniformes, né, e ele chegava lá e jogava conhecimento, né, em cima dos livros que ele tinha, do que ele estava se propondo, e terminava a aula, era isso e saía. Nós não tínhamos uma relação, ou eram muito poucos professores que deixavam até a gente se aproximar um pouco mais deles. Então era um professor lá na frente e o aluno sentado, organizado lá na sua mesa. A relação era vertical, né, hierárquica, em que em casos extremos o aluno era reduzido a simples receptor da tradição cultural. O aluno apenas recebia aquilo que ele tinha que receber ou que alguém, né, falou que era necessário que ele aprendesse. Tá? Então, nós tínhamos uma característica de magistrocêntrica, né, centrada no professor, na transmissão de conhecimento, e uma relação vertical, né? Professor-aluno. Né? O professor fala, aluno obedece. Né? Lógico que muitas pessoas, né, a gente ouve, conversa, que saudade que eu tenho dessa época. Né? Lógico que era uma época que os alunos
era mais organizado, mas se a gente for pensar na essência disso, o aluno não tinha voz, né? O aluno ele não tinha voz para falar, é apenas ele tinha que replicar aquilo que o professor estava passando para ele. Tá? Essa era a ideia principal. Então vinha de cima e tinha que se obedecer e não podia sair muito daquilo que não podia sair nada, na verdade, daquilo que estava se propondo a passar para os alunos. Tá? Então nós estamos falando aqui um pouco da educação no século XIX e XX. Claro que nós estamos falando de maneira geral, né, de uma maneira básica, né? Então cada um pode até conhecer alguma coisa a mais, falar um pouco a mais sobre isso, né? Mas era a educação que alguns de nós passaram e que os nossos pais receberam, tá? Então, esse é um ponto que acho que vale a pena colocar. A metodologia usada, tá? Qual era a metodologia usada? Basicamente, se não só, a aula expositiva, centrada no professor, tá? Então, a aula expositiva era a aula que se sabia que se tinha e não se inventava muito através em outras metodologias. O que era a aula expositiva? O professor chegava com o livro, passava na lousa, né, dava depois exercícios de fixação, como leituras repetidas e cópias. Tá? Então, ele trabalhava muito isso, né? Então, muitas leituras, muitas cópias, né? E falavam muito na frente da sala de aula para que o aluno absorvesse e pegasse. E as provas eram centradas em cima daquilo que era copiado, daquilo que o professor falava. Os horários e os currículos eram rígidos, não se mudava muito, né? E os alunos considerado um bloco único e homogêneo. Tá? Então, nós temos uma sala de aula, tínhamos 35, 40 alunos, e não olhavam, não se entendia a sala de aula como na sua individualidade. Era a sala, e todos aprendiam da mesma forma e todos aprendiam de uma forma homogênea. Então, essa era a forma como se ensinava, né, como se os professores ensinavam, né, no século XIX e XX. Né? Lembra que eu comentei lá? De uma forma homogênea, né, de uma forma linear. Então, nós estamos colocando aqui, estamos falando com vocês, para a gente tentar refletir e depois fazer essa transição para o século XXI. Então, é importante a gente ter uma ideia de como era antes, né, século XIX, século XX, né, e depois fazer essa migração para o século XXI. Né? Aqui, nós temos que pensar que muito dessa aula aqui, nós estamos trazendo para o século XXI também. Tá? Então, aqui cabe uma reflexão se esse modelo de aula somente, lógico que a aula expositiva é uma metodologia que pode ser utilizada no dia de hoje. Tá? Então, não vamos descartar isso, eu mesmo usei bastante isso. Agora, o que nós temos que refletir, só esse tipo de aula expositiva, com exercício de fixação, né, com leituras repetitivas, é o suficiente para para as aulas de hoje, para os alunos de hoje? Outra reflexão, nós podemos considerar a sala de aula como um bloco único e homogêneo? É possível, né, no dia de hoje, nós pensarmos a sala de aula como um bloco único, né, uma coisa só, ou temos que pensar um pouco mais nas suas individualidades? Né? Lógico que tudo isso é uma reflexão que nós temos que fazer, nós temos que pensar, né, para melhorar o nosso desempenho em sala de aula. Essa é a ideia, esse é o motivador dessa formação de hoje acontecendo.
E o professor, né? Bom, se o mundo está mudando, né, e nós falamos disso, a educação precisa mudar, o professor também tem que acompanhar isso. Lembra que eu falei começamos falando que o professor no século XX era apenas um transmissor de conhecimento. Agora ele é um professor elevado a 21, né? Ele é um professor que, além de transmitir conhecimento, ele tem que ser mediador, ele tem que ser guia, ele tem que ser conselheiro, organizador de informações, investigador, animador, gestor de condição de aprendizagem, facilitador de aprendizagens e outros, e muitos outros, né? Então, quantas coisas estão pedindo, né, para que o educador, para que o professor, né, não vou nem falar, ele está pedindo que façam, mas isso já está inserido dentro do contexto quando nós entramos em sala de aula, estamos trabalhando com os alunos, né? Se nós temos um olhar, né, para o século XXI, quando nós chegamos dentro da sala de aula e olhamos o nosso aluno, nós vamos praticamente estar incorporando um pouco de tudo isso. Tá? Não tem como não incorporar o ser mediador, ou de conflitos, ou de conhecimento, né? Ser o conselheiro, né? Organizador de formações, investigador, animador, e aí vai por diante. Então, nós temos muitas coisas, né, que estão inseridas dentro do grupo de professor. Então, olha quanta diferença do século XX para o século XXI. Deixamos de ser apenas um transmissor de conhecimento para elevar esse professor a 21 ou até mais do que isso. Nós temos que nos entender, né, qual é o nosso papel dentro da educação. Tá? Ah, mas eu não quero fazer nada disso, né? Nós temos que saber o nosso local, o nosso lugar, né? Nós temos que entender que nós estamos dentro desse contexto, né? É difícil a gente falar, não, eu não vou fazer nada disso, eu vou apenas transmitir conhecimento. Você vai ficando para trás ao longo do tempo, né? Não vai existir espaço para professor que não se adapte a essa realidade. Isso não tem como, né? Então, isso já está acontecendo e vai ser cobrado. Então, é melhor a gente aceitar isso, né? E começar a entender, né, o nosso papel dentro dessa realidade, desse mundo no século XXI. Né? Esse é o nosso papel como educador, como professor. E o que é ser um professor no século XXI? Não, o professor do século XXI é aquele que, além da competência, da habilidade interpessoal, do equilíbrio emocional, tem a consciência de que mais importante do que o desenvolvimento cognitivo é o desenvolvimento humano. Olha que importante. E que o respeito à diferença está acima de toda pedagogia. Então, ó, duas coisas que nós temos que levar em consideração aqui. Nós temos que ter um olhar muito importante para o desenvolvimento humano, né, e o respeito à diferença, né? Então, nós temos que ter esse olhar. O professor, ele, quando chega na escola, quando ele chega em sua sala, ele tem que ter esse olhar, o desenvolvimento humano e o respeito à diferença. Não importa se ele é professor de matemática, de física, de ciências, biologia, ou ele é professor de português, de inglês, ou de qualquer componente curricular, né? É professor, é um educador, e ele tem que ter esse olhar, né? Em relação ao desenvolvimento humano, em relação à diferença. Tá? Então, é muito importante que a gente se adapte a essa realidade, mas mais ainda que a gente procure informações a esse respeito. Nós não podemos ficar parados e com a nossa ideia de mundo pensar que nós temos capacidade de entrar numa sala de aula sem buscar mais conhecimento. Então nós temos, e é importantíssimo,
né, e sempre foi, nunca deixou de ser, né, buscar formações, buscar literaturas, buscar conhecimento fora daquele ambiente que nós estamos. Então, é muito importante que o professor esteja atualizado em relação ao século que nós estamos, ao mundo que nós estamos. Então, nós falamos de competências, né, ali atrás. Eu coloquei aqui o que são competências. Tá? Então, o dicionário da língua portuguesa contemporânea, competências significa capacidade, poder de apreciar ou resolver dado assunto, conjunto de conhecimento teórico ou prático que uma pessoa domina, de registros que preenche e são necessários para um dado fim, aptidão para fazer bem alguma coisa. Então, o professor tem N competências. No século XXI estão aparecendo muito mais competências onde nós temos que estar capacitados, nós temos que aprender, nós temos que entender como que as coisas estão acontecendo. E nós temos que ter competência para isso. Tá? Então, essas competências, essas capacidades, essas aptidões de fazer bem alguma coisa, né, tem que ser uma mola propulsora para que eu possa avançar como educador, para que eu possa ser um educador melhor. Tá? Então, nós temos muitas competências onde que nós temos que nos apropriarmos. Tá? Então, coloquei aqui algumas competências, né? Apenas algumas, que são necessárias. Né? Lógico que nós temos facilidades em algumas, né? Menos facilidades em outras, mas nós temos que buscar. Tá? Então, essa é a ideia, né? De olhar, ter um olhar e entender um pouco qual dessas que eu me aproprio com mais facilidade, qual dessas competências eu precisaria buscar mais, né? Mais formação, mais um desempenho melhor em algumas competências. Tá? Apenas estão citadas algumas aqui, mas com certeza tem muitas outras, e em todas, né, nós temos pelo menos um pouco, né, nós estamos inseridos um pouco dentro dessas competências. Coloquei aqui também as gerações, né? Peguei esse gráfico aqui, achei bastante interessante. Por quê? Porque ele coloca 5 gerações. Bom, vamos ver em qual geração que nós estamos inseridos, estamos incluídos aqui. Bom, tem uma geração que é chamada geração tradicionalista, que nasceu em 1945. Tá? Com certeza, essas gerações aqui foi baseada na América do Norte, mas dá para a gente poder fazer esse comparativo. Né? Quais são as características dos tradicionalistas que nasceu até 1945? A Grande Depressão, Segunda Guerra Mundial, é muito disciplinador, lealdade ao local de trabalho, mudanças para os subúrbios, isso houve um fato que aconteceu mesmo na América do Norte, né? As vacinas que já foram começaram, né, a aparecer aqui para esse grupo de pessoas, né, chamado de tradicionalistas. Os baby boomers, tá, de 1946 a 1964. Né? Então já temos aqui o pouso na Lua. Então eles estavam, né, quando o homem pousou na Lua. Os direitos civis e das mulheres são inovadores, trabalham pesado, computação pessoal, já começou a ter os computadores pessoais, né, os mais antigos. Então, essa é a geração Baby Boomers. A geração X, de 1965 a 1976. Aqui eu estou inserido dentro dessa geração X aqui. A queda do Muro de Berlim, que eu lembro bem quando aconteceu isso, a Guerra do Golfo, né? São independentes, livres, aí já tem um acesso à internet um pouco maior, né? O telefone celular já começou
né, nessa época, tá? Então essa é a geração X. Geração Y, já lembra do 11 de setembro, então, ó, nasceu entre 77 e 1997. Então eles já viram o 11 de setembro, né, as Torres Gêmeas, estão ligados ao serviço comunitário, imediatismo, confiança, diversidade, socialização, né, já tem uma relação muito próxima com o Google, o Facebook, Instagram, e já estão inseridos também nesse contexto aqui, chamado geração Y. E a geração 2020 é a geração Z, né? De 98 a 2018, hein? Vai até agora. São muito jovens, otimistas, muitas expectativas, já trabalham muito com aplicativos, games sociais e assim por diante. O que eu quero refletir com os professores, coordenadores que estão no ATPC? Olha o grupo que nós estamos dando aula hoje. É o grupo de geração Z, que tem esse tipo de personalidade, esse tipo de pensamento. Quais são os professores que estão dando aula para esse grupo aqui da geração Z? Muitos da geração X e muitos da geração Y. Tá? Então são esses dois grupos, né, basicamente, que estão dando aula, né, estão educando essa geração Z. Se nós pensamos, a geração X pensa de uma maneira, né, ele precisa, né, conhecer muito bem esse grupo para poder ensinar. Né? Se fosse um grupo homogêneo, né, não teria dificuldade nenhuma, mas geração X para geração Z, há uma dificuldade, né, até relacional nessas gerações. Né? São os nossos filhos, muitas vezes, né, que têm uma visão de mundo diferente da visão que nós tínhamos aqui. O grupo da geração X também, só que está mais próximo da geração Z. Muitas vezes é até mais fácil, né, eles se integrarem a esse grupo. Mais uma coisa que eu gostaria de levantar. Nós temos dois grupos de professores numa mesma escola. Nós temos grupos de professores da geração X e temos grupos de professores da geração Y trabalhando juntos. Né? Geração X e geração Y estão na mesma escola como professores, como educadores. Olha, muitas vezes nós percebemos alguma dificuldade relacional entre essas gerações. Então, cabe a nós, né, sabermos lidarmos com isso também. Aprender Y, aprender com a geração X aprender com a geração Y. Tá? Para quê? Para que o nosso objetivo, que é ensinar o nosso aluno, trabalhar com os nossos alunos, aconteça. Então, é muito importante a escola, os diretores, coordenadores, saber lidar com isso. Tá? E não é fácil. Né? Temos certeza, e sabemos disso, que não é fácil, muitas vezes, esses choques de gerações aqui que nós temos. Então, mais uma vez, a importância do grupo de professores estarem unidos, querendo aprender, trocando informações, tá? Ninguém é aquele que eu sei mais do que o outro, cada um tem a sua particularidade, né? E entender o outro, tá? Para quê? Para que a gente possa atingir esse grupo de alunos, tá? Que está dentro dessa geração. Você já pensou sobre esse assunto, né? Dessas responsabilidades que nós temos em relação a ser um profissional da educação? Então, vou listar algumas características desse professor elevado a 21, né? O professor do século 21. Esse professor do século 21, o professor elevado a 21, como todos os professores, eles têm que ter boa comunicação, né? Então, a base da educação é você transmitir para o seu aluno
né, aquilo que você está pretendendo. Então, é importante que você tenha uma boa comunicação, né? A gente consiga transmitir isso. Isso é importante, né, de qualquer trabalho, né? Nós temos que saber transmitir, né, emitir ideias com clareza, né, e é determinante naquilo que nós estamos fazendo. Então, uma boa educação é importantíssimo, né? Não só saber falar, né, falar bem, né, mas de uma forma clara, né, de uma forma clara para que o nosso clara e simples, né, para que o nosso aluno entenda aquilo que está sendo falado, né? Então, é muito importante nós, profissionais de educação, termos boa educação, desculpa, boa comunicação. Criatividade, né? Aulas que sempre seguem o mesmo ritmo, né, se tornam entediantes, né, principalmente no mundo que nós estamos vivendo hoje. Então, é importante que o professor busque, né, formas que tragam interesse ao aluno. Tá? Então, a criatividade aqui é fazer com que é, consiga trazer o aluno, né, para que ele entenda aquilo que está sendo passado. Trabalhar a criatividade, despertar a disposição dos estudantes é uma tática que atinge bons resultados. Então, os professores que mudam muitas vezes a forma de ensinar, né, atingem melhores resultados, tá? Que só ficar naquela aula, né, monótona ou que muitas vezes o aluno, que é importante em alguns momentos, como eu falei lá atrás, mas que não atinge bons resultados se você ficar sempre fazendo da mesma forma. Tá? Então, hoje o mundo é mais dinâmico, cheio de informações e distrações. Então, é importante que você tenha criatividade. Não é uma coisa assim que eu preciso me fantasiar de palhaço e ficar lá em cima, subir em cima da mesa que muita gente ouve. Não. Às vezes é mudar alguma forma e você vai entender isso, vai saber como lidar com isso no seu dia a dia. Uma outra coisa que nós temos que como características é o pensamento crítico, né? Então, o aluno nosso ele tem que ser incentivado a refletir sobre tudo que ouvem, leem e consomem. Tá? Então, nós, como professores, né, temos que ter esse olhar. Não é ficar dando a nossa ideia, o que nós pensamos, mas é direcionar o aluno a entender aquilo que ele está lendo, aquilo que está acontecendo no mundo de hoje, tá? Para que ele mesmo possa refletir e chegar ou ter a capacidade de analisar as informações e estruturar sua própria opinião. Tá? Então é importante que o aluno consiga, atinja, né, esse estágio de ter um pensamento crítico. Tá? Então nós, como professores, como educadores, temos uma parte, né, importantíssima nesse contexto aí. Capacidade de lidar com as tecnologias. Nós estamos no século XXI, né? Então não dá mais para continuar com os métodos tradicionais e até ultrapassados, né? Então nós temos que acompanhar a evolução das coisas que estão acontecendo. Então, o que mais está avançando nos dias de hoje é o avanço da tecnologia. Então, se antes nós recebíamos nosso material didático, nós íamos para a lousa, passávamos tudo para a lousa e os alunos copiavam, né? E era tudo resolvido com lápis, caneta, papel, giz apagador. Hoje está um pouco diferente. Nós temos que estar inserido no contexto atual, tá? Então, por mais que seja difícil muitas vezes, por mais que nós tenhamos dificuldades em acompanhar esses avanços tecnológicos, né, mas nós não podemos ficar alheios a isso. Nós temos que
aprender, buscar o mínimo que seja, né, para que a gente consiga, né, lidar com essas tecnologias atuais para o nosso benefício e benefício do aluno, né? Isso nos ajuda também a dar uma aula diferenciada, tá? Então, as escolas, elas estão recebendo minimamente aquilo que é possível, mas nós estamos percebendo já um movimento do Estado em trazer algumas novas tecnologias. Lógico que sempre ficamos para trás do que está acontecendo no mundo, mas está chegando, né? Então, os professores estão se subsidiando de algumas outras tecnologias, então é importante, sempre pensando no, no aluno, né? Então, usar essas ferramentas, né, vai ajudar no processo de ensino-aprendizagem. Uma outra ferramenta, uma outra característica importante é a empatia, é a capacidade que eu tenho de me colocar no lugar do outro. Então, é, muitas vezes, e esse século XXI nos deixou, às vezes, muito sozinhos, muito solitários, muito longe das pessoas, até por conta da tecnologia, mas nós não podemos esquecer da empatia. Empatia de professor para professor, empatia professor-aluno, aluno-professor. Nós temos que buscar essa habilidade. Tá? Se isso é tão importante, se fala tanto no meio corporativo, né? Mais importante ainda é no meio educacional. Né? O fato de podermos e termos de nos colocar no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Tá? Então, é importantíssimo, né, sair um pouco, né, de só meios tecnológicos e ser mais humanos, né, com a empatia. Então, nós temos que ter esse olhar. Né? Será que eu estou, né, tendo empatia para o meu colega de trabalho? Né? Será que eu estou ajudando ele, né, me colocando no lugar dele, sentindo o que ele está sentindo, as dificuldades muitas vezes que ele está encontrando em sala de aula? Eu posso ajudar de alguma forma? É me colocar para ajudar. Liderança, né? O professor tem que ser capaz de direcionar uma turma com diferentes perfis, com diferenças, né? Adotando diferentes estratégias, metodologias, né, para ensinar. É o professor que tem que ser o líder dentro da sala de aula. Ele não pode, não deve e não é o papel dele transmitir isso para outros, né? Dentro da sala de aula, o professor é o líder. Então ele já se organizou, já se planejou para aquela aula e ele vai direcionar a sua aula de acordo com o planejamento dele. Lógico que muitas vezes você chega na sala de aula, você entende as diferenças que acontecem dentro da sala de aula e você precisa mudar, mas é você que está mudando, né, diante da situação que está acontecendo naquele momento. Tá? Então, um bom professor, assim como um grande líder, não é aquele que apenas ensina, mas aquele que inspira, instrui e motiva os seus alunos. Então, é muito interessante o papel que nós temos que resgatar do professor líder dentro da sala de aula, tendo uma liderança. Outra coisa, uma característica importante é a curadoria dos conteúdos. Né? Se antes o professor era o detentor do conhecimento e o principal responsável por transmiti-lo, hoje ele precisa ser colocado como um curador, como um mediador desses conteúdos. Nós temos que entender hoje, até com a parte tecnológica, que muitos alunos eles já traziam, mas hoje mais ainda eles trazem, né, muitas informações de fora. Né? Eles leem, veem, né, informações e nós temos que saber como mediar esses conteúdos e aproveitá-los dentro da sala de aula. Né? Olha que importante essa mudança. Antes o professor passava os conteúdos, transmitia o conteúdo, o aluno
recebia. Hoje, o professor vai mediar as informações e aproveitar as informações que os alunos estão trazendo junto com eles, que eles aprenderam fora, que eles aprenderam no mundo. Então, nós temos que estar abertos a isso também. Capacidade de inovação, né? O ritmo dos alunos é outro. Então, é natural que o professor precise inovar dentro da sala de aula, né? Para quê? Para captar a atenção desses alunos, né? Então, eles têm vários estímulos fora, né? As informações que eles recebem são muito rápidas, então nós temos também que ter essa capacidade de inovar, né? Apostar em novas tecnologias, metodologias, ferramentas, técnicas para que o aluno consiga construir o seu saber. Tá? Então, não apenas uma transferência de conhecimento, mas, como eu falei aqui em cima, entender aquilo que o aluno pode ajudar a formar, né, o nosso aluno no dia de hoje. Colaboração, né? Uma característica importante é a colaboração. O conhecimento, ele aumenta quando ele é dividido, quando ele não fica restrito a uma pessoa só. Se eu consigo fazer com que todos da sala de aula participem e dividam aquilo que eles sabem, colaborem um com os outros, né, com aquilo que eles estão trazendo de casa, então eu tenho um espírito de colaboração, né? Então isso vai ajudar, não fica só em cima do professor. O professor, como eu falei, ele vai mediar esses conteúdos e eu preciso estar aberto a absorver aquilo que o meu aluno traz. Isso não só em termos de sala de aula, mas nós estamos falando também em termos de escola, de professor para professor. Tá? Então, nós temos que saber colaborar um com o outro. Tá? Então, isso deve ser, esse compartilhamento de ideias deve ser provocado dentro da escola, tá? De professor para professor e de professor para com o aluno. E a atualização constante, né? A atualização constante tem que estar inserido dentro do educador, dentro do professor. Tá? Adquirir conhecimento nunca é demais, né? Nós sabemos disso, né? Então, nós temos que ser estimulados a isso e eu, como professor, como educador, eu preciso me estimular para alcançar isso, sempre estar disposto a aprender. Tá? Então, isso deve ser colocado como uma prioridade na minha vida, né? Como educador. Fazer formações, fazer novos cursos, procurar tutoriais, não importa, eu preciso estar sempre aprendendo, eu preciso ter uma atualização constante. Tá? Então, você imagine um professor do século XX, né? Chegar hoje, né? Dormiu esse tempo todo, chegar hoje no século XXI. Né? Ele vai conseguir dar a aula que ele conseguia no século XX? Vamos imaginar essas colocações em termos de século. Ele vai ter muita dificuldade, né? As coisas mudaram e eu preciso estar atualizado, entender aquilo que as exigências que estão acontecendo no dia de hoje e entender o mundo que está, o mundo de hoje, né, como ele está. Então, eu posso absorver bons conteúdos, né, através de livros, cursos, palestras, seminários, congressos e N situações que eu poderia. Né? É um grande erro que muitas vezes a gente se pega falando ou pensando que eu não tenho mais nada a aprender. Né? Isso é um erro que o ser humano muitas vezes chega a um ponto e fala: não tenho mais nada a aprender, tudo que precisava eu já aprendi. Né? Isso é um erro. Né? Nós temos que estar aprendendo sempre. Né? Nós temos condição de estar aprendendo sempre. Mais ainda nós, como professores, que estudamos, fizemos
faculdades, universidades, muitos de nós têm mais de uma faculdade, né? Então se interessou em algum momento da vida, se interessou em aprender e aumentar e se atualizar. E mais ainda hoje, mais ainda nos dias de hoje. Então, listei para vocês algumas características do século XXI, tá? Que eu considerei importante. Isso sempre em termos gerais, tá? Eu não estou falando só para um grupo de professores, no caso, ou de ciência da natureza, matemática, mas em termos gerais. Então, a formação de hoje, o ATPC de hoje, é um grupo mais amplo, não específico para o nosso grupo de professores. Então, nós temos que ter esse olhar. E esse olhar é para que a gente possa refletir sobre o mundo que nós estamos vivendo. Então, como eu era professor, como eu sou professor, como eu cheguei hoje a me tornar professor, né? E o que eu preciso fazer, né? É esse raciocínio que eu gostaria, essa reflexão que eu gostaria que vocês tivessem no dia de hoje. Gostaria de deixar essa frase para vocês também. Nós temos que ter em mente que não mudamos do dia para a noite, mas a vontade de mudar, de se atualizar, de conquistar algo a mais em nossa profissão, tem que ser uma constante para podermos sobreviver como professores no século XXI. Já partindo para a conclusão, né, entendendo um pouco aquilo que nós falamos até agora, ser professor no século XXI é desenvolver os conteúdos de modo contextualizado, globalizado e diversificado, o suficiente para envolver os alunos num projeto de ensino-aprendizagem capaz de despertar interesse e motivação. Lógico que nós estamos falando dessa forma, parece que é um mundo perfeito, mas o que nós temos que fazer? É buscar isso, fazer o nosso melhor. Lógico que nós estamos colocando aqui, de modo contextualizado, globalizado, diversificado, o suficiente para desenvolver o aluno no projeto de ensino-aprendizagem capaz de despertar o interesse e motivação. Isso quase que é um mundo perfeito que nós queremos chegar. Mas nós temos que andar, nós temos que caminhar, nós temos que buscar isso. Não importa se é o nosso conteúdo de matemática ou o que for, nós temos que caminhar para isso, né? Lógico que nós temos vários, não estamos sozinhos nisso, né? Nós temos um grupo de professores, nós temos professores coordenadores, nós temos diretores, vices, que estão ajudando isso. E o governo também, né? A SEDUC está mandando material para que a gente possa trabalhar um pouco melhor essas habilidades que nós temos que transferir, passar e fazer com que o nosso aluno consiga atingir. E essa é a parte que a SEDUC, a Secretaria está fazendo, mas nós temos, e vou falar novamente, temos a nossa parte, aquilo que nós temos que fazer, que só cabe ao professor, que só cabe ao educador fazer. Vamos à aplicação de tudo isso, né? Em qualquer época, essa é uma atividade desafiadora. Então, a educação sempre foi, está sendo, e agora mais do que nunca, é uma atividade desafiadora. Mas podemos dizer que as mudanças ocorridas ao longo do tempo aumentaram as exigências para esse tipo de profissional. Então, nós estamos sentindo na pele, né, que as exigências estão aumentando mesmo. Tá? Parece que cada dia nós temos algo novo que nós temos que fazer. Nós temos algo novo que nós temos que preencher, né? Então, a cobrança está sendo muito grande mesmo. Tá? Isso é uma realidade. Afinal, é enorme a responsabilidade de formar pessoas no mundo de hoje. Então, apesar de tudo isso que está acontecendo no mundo, a grande exigência que estão pedindo ou cobrando de nós professores,
de nós educadores. A nossa responsabilidade continua sendo enorme, mais ainda nos dias de hoje. Tá? Então, nós temos que ter esse olhar, né? Pensar sobre isso, né? E como é que eu vou trabalhar tudo isso. Né? Então, é um exercício que nós temos que fazer diário, quase que diário. Então, agradeço a todos os professores, aos professores coordenadores, pela sua participação e que a gente consiga alcançar mesmo, né, uma educação efetiva, uma educação que alcance os nossos alunos. Tá? Então, um grande abraço a todos e até uma próxima.